Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos e nos outorgou a sua Torá. Bendito és tu, eterno outorgante da Torá, que venha o teu reino. Parashiot Korach Hokat, segunda Liá. Números capítulo 16, verso 20 a capítulo 17, verso 15. E o Eterno falou a Moisés e a Arão, dizendo: Separai-vos do meio desta congregação e os consumirei como um momento. E atiraram-se sobre seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda criatura, se um homem pecar, te indignarás contra toda a congregação? E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Fala à congregação, dizendo: Retirai-vos dos arredores da tenda de Corá, Datã e Avirã. E Moisés levantou-se e foi ter com Datã e Avirã, e os anciãos de Israel foram atrás dele. E falou à congregação, dizendo: Retirai-vos logo de junto das tendas destes homens maus, e não toqueis em nada do que é deles, para que não sejais castigados por todos os seus pecados. E retiraram-se dos arredores da tenda de Corá, Datã e Avirã. E Datã e Avirã saíram e se puseram à entrada de suas tendas, com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. E Moisés disse: Com isto sabereis que o Eterno me enviou a fazer todos estes feitos, e que não os tenho feito de mim mesmo. Se estes morrerem como todos os homens morrem, e se o destino deles for como o destino de todos os homens, então não é o Eterno que me enviou. Mas se Deus criar uma criação inédita e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é deles e descerem vivos ao abismo, então sabereis que estes homens iraram o Eterno. E quando ele acabou de falar todas estas palavras, a terra fendeu-se debaixo deles. E a terra abriu sua boca e tragou a eles e as suas casas, a todos os homens de Corá e a todos os seus bens. E eles, junto com tudo o que era deles, desceram vivos ao abismo, e a terra cobriu-os e desapareceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu por causa do som estrondoso, pois diziam: que a terra não nos trague. E saiu um fogo do Eterno e consumiu os 250 homens que ofereceram o incenso. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Diz a Elassar ben Arão, o sacerdote, que separe os incensários do meio do incêndio, e que espalhe o fogo na terra mais adiante, porque se tornaram sagrados. Quanto aos incensários destes que pecaram contra suas próprias almas, que se façam deles lâminas para a cobertura do altar de cobre, pois os fizeram chegar diante do Eterno, e se tornaram sagrados, e assim serão por sinal aos filhos de Israel. E Elassar, o sacerdote, tomou os incensários de cobre que ofereceram os que foram queimados e os converteu em lâminas para a cobertura do altar, para servir como memória aos filhos de Israel, para que um homem estranho, que não for da descendência de Arão, não se aproxime para queimar incenso diante do Eterno, para que não seja como Corá e sua congregação, conforme o Eterno tinha lhe falado através de Moisés. E toda a congregação dos filhos de Israel queixou-se no outro dia contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós causastes a morte do povo do Eterno. E ao congregar-se a assembleia contra Moisés e contra Arão, viraram-se para a tenda da reunião, e eis que a nuvem a cobriu. E a glória do Eterno apareceu, e Moisés e Arão vieram à frente da tenda da reunião. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Ide, saí do meio desta congregação, e em um momento os consumirei. E atiraram-se sobre os seus rostos. Moisés disse a Arão: Toma um incensário e põe nele fogo do altar, e põe incenso e leva-o depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque a ira saiu de diante do Eterno, e já começou a mortandade. E Arão tomou, como Moisés falara, e correu ao meio da congregação, e eis que já havia começado a mortandade do povo. E pôs o incenso e fez a expiação pelo povo.
Os que morreram da praga foram 14.700, além dos que morreram por causa de Cora. E Arão voltou para Moisés, à entrada da tenda da reunião, e a mortandade se deteve. Brit e Hadashá, Lucas capítulo 19. E quando Yeshua entrou e atravessou Jericó, havia um homem cujo nome era Zacai, rico e chefe dos cobradores de impostos. E queria ver quem era Yeshua, e não conseguia por causa da multidão, pois Zacai era pequeno em sua estatura. E correu adiante de Yeshua e subiu em uma figueira estéril para vê-lo, porque passaria por aquele caminho. E quando chegou Yeshua àquele lugar, viu-o e disse-lhe: Apresse-se, desça, Zacai, porque hoje eu devo estar na sua casa. E ele se apressou, e desceu e o recebeu com alegria. E quando todos viram isto, ficaram murmurando e dizendo que ele havia se hospedado com um homem pecador. E Zacai levantou-se e disse a Yeshua: Eis, meu senhor, que metade dos meus bens eu dou aos pobres, e a todo homem que eu tenha defraudado qualquer coisa, restituo 4 vezes mais. Disse-lhe Yeshua: Hoje a vida está nesta casa, porque este homem também é filho de Abraham, porque o Filho do Homem veio buscar e dar a vida ao que estava perdido. E quando ouviram estas palavras, passou a falar uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e pensavam que naquele momento o reino de Elohim estava preparado para ser revelado. E disse um homem, um grande nobre, foi a um país distante para receber um reino para si e depois retornar. E chamou 10 servos, e deu-lhes 10 moedas. E disse-lhes: Façam negócios até que eu venha. Mas os filhos da cidade odiavam-no, e enviaram após ele embaixadores que diziam: Não queremos este homem para nos governar. E quando ele recebeu o reino que estava retornando, disse que deveriam chamar-lhe os seus servos a quem havia dado dinheiro, a fim de saber o que cada um tinha negociado. E veio o primeiro e disse: Meu senhor, sua moeda rendeu 10 moedas. Disse-lhe: Muito bem, servo bom, já que com pouco você foi encontrado fiel, será o governante de 10 cidades. E o segundo veio e disse: Meu senhor, sua moeda rendeu 5 moedas. E também disse este homem: Você também será governante de 5 cidades. E veio outro e disse: Meu senhor, eis que a sua moeda tem estado comigo desde que foi colocada em um pano de linho. Pois tive medo de você, porque você é homem duro e toma o que não pôs e colhe o que não semeou. Disse-lhe: Por sua boca eu o jogarei, servo mau. Você me conhecia, sabia que eu sou um homem severo, e que tomo o que não pus e que olho o que não semeei. Por que não colocou o meu dinheiro na mesa de câmbio, e quando eu viesse poderia exigir os juros? E aos que estavam diante dele disse: Tirem-lhe a moeda e deem ao que tem 10 moedas. Estavam dizendo-lhe: Nosso senhor, ele já tem 10 moedas. Disse-lhes: Eu lhes digo que ao que tem será dado, e ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Mas quanto aos meus inimigos que não desejavam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos e matem-nos diante de mim. E havendo dito estas palavras, Yeshua foi à frente, indo a Jerusalém. E quando chegou a Beit-Pagei e Beit-Aniá, no lado da montanha, que é chamada de Casa das Oliveiras, enviou 2 dos seus tamidim. E disse-lhes: Vão à vila que está diante de vós. E quando entrarem nela, eis que vocês encontrarão um jovem animal que está preso no qual nenhum homem jamais montou. Soltem e tragam-me. E se um homem lhe perguntar por que estão desamarrando, digam-lhes assim: Nosso Senhor precisa dele. E foram aqueles que tinham sido enviados e encontraram-no como dissera. E, enquanto estavam soltando o jovem animal, disseram-lhe os seus donos: Por